Pessoal, agora eu vou dar uma visão geral do nosso projeto e como vocês sabem, o Angular, por padrão, usa o TypeScript e para isso ele existe um arquivo de configuração chamado tsconfig.json, que é o arquivo que ele vai configurar questão de compilação do nosso código TypeScript. Além disso, tem um package.json, tem aqui o angular.json, que é um arquivo de configuração, e dentro desse arquivo de configuração eu vou querer fazer uma mudança. Não apenas mostrar para você, mas fazer uma mudança. E a mudança que eu vou querer fazer é o seguinte, onde tem inline template, na linha 10, eu vou colocar para ser falso, e eu vou explicar para vocês depois, e inline style eu também vou querer que ele resolva para falso, certo? Então, na hora que a gente for criar o nosso componente, o arquivo HTML ele vai estar num arquivo separado, o arquivo de estilo, né, o CSS, vai estar num arquivo separado, e nós teremos um arquivo que representa o nosso código em TypeScript. Quando você diz para ele colocar inline, ele vai criar um arquivo só, e tanto o CSS estará dentro do arquivo do TypeScript, como também o HTML, só que essa é uma estratégia que eu não gosto muito, eu prefiro ter os arquivos separados, você ter o arquivo HTML, CSS e JavaScript, não porque simplesmente eu quero ter os arquivos separados, mas porque é mais fácil do ponto de vista de escrever o código, você tem o code complete da IDE, então tem uma série de vantagens você separar e não colocar o template para ser inline. Então, como a gente colocou minimal, no mínimo ele acaba colocando o template para ser inline, mas essa é uma configuração que eu não vou querer que ele use, então eu vou colocar falso tanto para o template, que é o HTML, como para o estilo, para ser em arquivos separados. Então, basicamente, o angular.json é o arquivo que vai ter algumas configurações do projeto e tal. Vou fechar ele aqui, nós vamos focar mais o que tem dentro de SRC, que é onde tem o nosso código-fonte. Dentro da SRC, nós temos o nosso arquivo que é a porta de entrada, que é o nosso main.ts, e esse arquivo ele vai importar algumas coisas, e a coisa mais importante que tem dentro dele é que ele vai carregar, por padrão, o que ele chamou aqui de App Module, ou seja, o módulo da nossa aplicação. Como eu falei anteriormente, na aula teórica nós vimos que o Angular ele é organizado, além de ser organizado em componentes, ou seja, você tem vários componentes formando uma árvore de componentes para montar a sua aplicação. Esses componentes eles estão dentro de módulos, certo? Por padrão você recebe um módulo que é criado com sua aplicação, que é o App Module, mas você pode modularizar ainda mais a sua aplicação e você tem componentes que ficam visíveis apenas dentro do módulo e componentes que são exportados para serem usados fora do módulo. Nesse caso, no nosso main.js, ele está chamando o módulo que vai inicializar a nossa aplicação. Então, basicamente, o que o main.js faz é isso, né? Carrega o módulo principal e esse módulo principal, se a gente olhar aqui dentro de app, que é onde nós temos o nosso módulo criado, nós temos um arquivo de rotas, certo? Que a gente pediu para ele criar a parte das rotas, a gente vai ver rotas mais para frente. Nós temos o nosso App Module e nós temos o nosso componente. Como a gente pediu para o nosso projeto ser minimal, ele colocou a parte do HTML dentro do nosso arquivo TypeScript, que é exatamente o que significa o template está inline. Está aqui o template, ó. Só que é muito ruim você criar um HTML todo em cima de um valor textual, de uma string, certo? É muito melhor, muito mais fácil a gente colocar isso dentro de um arquivo separado. Então, por enquanto, nós temos esse único componente chamado app.component.ts. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe quando a gente for criar os nossos próprios componentes. Lembrando que esse é o componente, tanto é que se eu colocar aqui, em vez de welcome, colocar bem-vindo ao... e salvar, você vai ver que no nosso arquivo agora ele vai substituir o welcome por bem-vindo. Bem-vindo ao front-end, certo? Exatamente porque eu troquei aqui. Então, esse template representa essa página que a gente está vendo aqui. E essa página não tem nada além do template, tanto é que a parte de estilo aqui está vazia. Então, nós temos aqui a nossa aplicação sendo rodada a partir desse único componente. Legal. Então, no main.ts foi carregado o módulo App Module, que é um módulo que é fornecido quando a sua aplicação é criada usando o ng-new. E dentro do nosso módulo, que a gente não viu esse arquivo ainda, appmodule.ts, nós temos uma parte chamada Bootstrap, que é exatamente qual é o componente que vai ser inicializado para carregar a sua aplicação. Então, no main.js aponta para o App Module,
E dentro do App Module nós temos a definição do Bootstrap, que aponta para o componente que vai ser carregado na nossa aplicação, que é o App Component, que é exatamente esse arquivo aqui, appcomponent.ts. Legal? Então, com isso, a gente finaliza um overview dos principais arquivos. A gente tem aqui também a parte de assets. Eu quero colocar uma imagem, quero colocar, por exemplo, um arquivo de fonte, eu posso colocar dentro desse asset. A gente vai colocar uma imagem um pouco mais na frente para a gente carregar logo na nossa aplicação. E além do assets, a gente também tem essa parte chamada environments, que é o local que a gente tem como colocar variáveis de ambiente. Por enquanto, só tem uma variável, que é a variável production false, nesse arquivo environment.ts, que é usado durante o processo de desenvolvimento, e no environments.prod.ts, que são as variáveis de ambiente de produção. Aqui está marcando production como sendo true, certo? Então, nós temos a parte de variáveis de ambiente, nós temos a parte de arquivos estáticos, imagens, fontes que a gente eventualmente vem colocar. Nós temos a nossa pasta app, que foi criada para o nosso component, né, o nosso primeiro componente, e nós temos aqui a nossa pasta src, que é o local que nós vamos criar outros componentes a partir das próximas aulas. E o outro arquivo extremamente importante, já que nós temos uma single page application, né, uma aplicação que tem apenas uma única página, nós temos a nossa página index.html, que basicamente aponta para o nosso componente raiz que foi criado aqui, que é exatamente esse componente. Se a gente entrar dentro de app e você olhar aqui appcomponent.ts, você vai perceber aqui em cima que o seletor usado para esse componente é o app-root. Significa que quando você define um seletor para um determinado componente, você passa a referenciar dentro do HTML a partir desse seletor, app-root. Então, pelo fato de ele ter inicializado a partir do main.ts, ter carregado o módulo principal da sua aplicação Angular e ter carregado o componente principal, quando esse código foi executado, ele detectou que o nome da tag é app-root, então você foi capaz de colocar dentro do seu index.html o componente principal da sua aplicação. E a partir desse componente é que todos os outros componentes vão ser carregados dentro dessa única página, até por isso nós temos uma single page application. Nós vamos agora trabalhar com o componente app. Na verdade, o componente app, a gente já fez uma configuração, não sei se vocês estão lembrados, faz pouco tempo, algumas aulas atrás, se não na aula passada, que a gente mexeu no angular.json para dizer que a gente não quer trabalhar com templates inline. Colocamos falso e também o inline style para ser falso. E existe um template inline, que é o template que está dentro de app.component.ts, que é o componente que foi criado inicialmente quando o nosso projeto foi inicializado a partir do Angular CLI, né, que é o Command Line Interface. Então aqui dentro, na verdade, eu tenho o meu template dentro do meu arquivo TS, mas eu não vou querer ter esse template aqui dentro, então nós vamos apagar esse template aqui. Então eu vou selecionar o template inteiro aqui, vou apagar e também vou apagar essa parte aqui do style. O que eu vou querer colocar aqui dentro vai ser o template URL, que nós vamos apontar para o arquivo que eu vou criar agora. O nome desse arquivo vai ser app.component.html e com esse nome, eu vou usar esse nome para criar o arquivo HTML, não a pasta, mas um arquivo chamado app.component.html. Aqui dentro eu vou colocar um H1 só para a gente testar e eu vou colocar aqui componente app e a gente vai ver, eu vou salvar aqui o app.component.ts. Se a gente olhar o resultado na tela, você vai ver que nós temos um componente app sendo colocado. Antes a gente tinha aquele template padrão do Angular, agora ele está lendo o que está aqui dentro desse arquivo. Eu vou apagar essa variável, mas antes de apagar ela, eu vou mostrar para vocês um recurso interessante do Angular. Eu vou mudar o nome dessa variável para nome, vou colocar aqui para ser Maria, por exemplo, e eu quero saber como é que eu poderia usar essa variável que está dentro do meu componente aqui na página HTML, fazendo alguma coisa do tipo, deixa eu colocar aqui um H2, depois a gente vai apagar. Olá, nome, vírgula, você está bem. Então, do jeito que está aqui, você vai perceber que ele não vai, digamos assim, substituir o nome pelo valor que está dentro do componente. O valor que está no componente é Maria. Como é que eu faço para substituir? Existe
uma sintaxe muito conhecida que o pessoal chama de double mustache, ou duplo bigode, digamos assim. Por que duplo bigode? Porque você envolve o valor da variável com dupla chave, e a chave parece um símbolo de bigode, né? Por isso que eles chamam double mustache. E o que acontece? Quando você envolve algo com o double mustache, ele vai interpolar, ou seja, ele vai interpretar o valor do nome e substituir pelo valor que está dentro do componente, de tal forma que no meu componente eu tenho uma variável nome, que é exatamente a variável que eu coloquei aqui, e eu tenho o valor dessa variável como sendo Maria. Se a gente olhar aqui no browser, você vai ver, olá Maria, você está bem? Então, exatamente esse é um dos recursos interessantes do Angular, que ele consegue interpolar o valor de uma variável dentro da sua página HTML, ou seja, dentro do template HTML relacionado com aquele componente, certo? Mas, na verdade, a gente não vai usar, por enquanto, eu vou deixar o componente simplesmente com H1. A única coisa que eu fiz nessa aula foi externalizar, tirar o template inline e colocar ele dentro de uma página HTML externa e fazer a referência a partir do template URL. Então, por essa aula, é isso. A gente vai estar evoluindo. Nas próximas aulas, nós vamos instalar um pacote do Material Design para que a gente possa ter uma série de componentes interessantes para a nossa aplicação. Pessoal, agora nós vamos instalar a dependência do Material Design e, para isso, nós vamos... eu vou parar a nossa aplicação porque para ele realmente entrar em efeito, essa instalação, a gente precisa parar aqui a compilação, né, o hot reload do Angular. Então, nós vamos colocar o seguinte comando, ng add, e eu vou colocar aqui, @angular/material. Ou seja, tem uma série de componentes interessantes dentro do Material que vai nos ajudar a construir uma aplicação seguindo esse padrão de layout desenvolvido pelo Google, certo? E ele vai fazer a instalação e ele vai fazer algumas perguntas e assim que começar a aparecer as perguntas a gente volta aqui no vídeo. Pronto, pessoal, apareceu a primeira pergunta de qual é o template ou o esquema de cores que você quer usar. E você pode selecionar, por exemplo, esses esquemas para que você possa ver exatamente do que se trata cada um. Tem um deles que é mais para o lado do dark, certo? Esse aqui já é mais para o claro. Eu acredito que seja esse aqui, ó. Deixa eu abrir mais uma aba. E aí você vai ver o estilo, se você quer mais para o lado do dark, como é o caso desse template, ou se você quer um layout mais do light, tá? Eu vou selecionar o primeiro mesmo, o padrão, e se você quiser selecionar outro, não tem problema, você pode ir ajustando a questão das cores e tal. Então, voltando aqui, eu vou selecionar o primeiro, vou dizer que eu quero que ele aplique a tipografia de forma global na minha aplicação, que significa que ele vai aplicar a tipografia do Material para todo o meu projeto. Eu vou dizer que sim, eu quero que ele aplique. Com relação às animações, eu também vou dizer que sim. E ele vai terminar a instalação. E assim que terminar, a gente volta aqui no vídeo. Pronto, pessoal. Concluído o processo de instalação do Material, nós vamos startar novamente a nossa aplicação com npm start. Ele vai fazer todo o processo de compilação e vai voltar para a nossa aplicação. E o próximo passo que nós vamos fazer vai ser criar o nosso componente header.